Filhão! Não aguento isso não. Vem comigo, vem! Vem! Tá preparado para o vídeo de hoje? O vídeo de hoje nós vamos começar a contar o pós-operatório e quimioterapia. Mas antes de você entrar no vídeo de hoje, você precisa voltar lá e acompanhar desde o início do nosso Outubro Rosa. Comentar, compartilhar, espalhar para geral. Toda vez que você interage com esse canal, comentando, curtindo ou compartilhando, o YouTube entende que nós temos um conteúdo relevante e o próprio YouTube começa a divulgar o nosso canal. E nós contamos com você para ser um agente de milagre na vida de outra pessoa. Então, pega esse vídeo e manda para a pessoa que precisa entender e acreditar de milagre. Porque Monique é o meu milagre. E o seu? Qual é o seu milagre? Solta a vinheta, editor! Ai, só eu mesmo, gente. Tô profetizando, né? Não. Vamos pro vídeo de hoje. Vamos lá, gente. Então, passamos pelo processo de cirurgia, né? A minha recuperação foi de 2 meses, do dia 20 de junho até o finalzinho de agosto, foi a última semana de agosto, foi o momento que eu tive que me recuperar, cicatrizar tudo direitinho, para poder não ter nenhum tipo de problema. Voltando ao consultório do meu oncologista, passei por ele e ele explicou todo o procedimento, como seria a quimioterapia, né? O passo que nós haveríamos de dar, tudo direitinho, né, e tal. Então, a quimioterapia, ela haveria de ter um intervalo de 21 em 21 dias, né? Seriam 6 sessões, né, com esse intervalo. E ele explicou tudo direitinho como seria, né? Dali eu saí do consultório, Monique, tá preparada para passar pelo esse processo? E aí, o que você acha? Eu falei assim, doutor, já cheguei até aqui, vambora, né? Lembrando que o milagre já tinha sido declarado. Exatamente. Antes da gente passar para químio, né? O que acontece? Nós relatamos que nós passamos pela primeira cirurgia, né, no mês de março, né? E a biópsia saiu que havia o câncer. Eu tenho as 2 biópsias guardadas. Se alguém quiser ver, pode me procurar que eu mostro, tá? Porque o milagre é comprovado, não é só falado, mas também se você quiser ver, eu mostro para você. E tinha saído, tá, o câncer. Na segunda biópsia, depois da cirurgia, né, que eu fiz a esterectomia, foi relatado, declarado que não havia o câncer, ou seja, o milagre foi concretizado. Na primeira biópsia, câncer. Na segunda biópsia, não tem câncer. Não tem. E quando nós voltamos lá no oncologista, ele viu que não havia nada, né? Ele pediu para que repetisse a biópsia, né? Tanto da primeira quanto da segunda. As lâminas, pediu para que repetisse, a gente refez, né? Para que pudesse ser comprovado, tudo direitinho. Né? Como deu o mesmo resultado, ele falou, nós vamos passar agora pelo processo da quimioterapia. Vamos fazer? Falei, pô, beleza, assinar um termo, né? Porque você sabe que todo procedimento tem um risco, então a quimioterapia também é um risco também, então tive que assinar esse termo. E assinou o termo porque não havia câncer. Exatamente. Mas se tratando de ter tido em algum momento o câncer, o médico orientou para a gente fazer as 6 sessões de quimioterapia para dar por encerrado de fato, de verdade, o câncer. O milagre foi comprovado. Monique assinou um termo se responsabilizando que ela faria, mesmo porque não tinha câncer naquele momento. E até porque não é um remédio, é uma droga que é injetada em você, né? Então, há riscos, sim. E como, né, o médico falou que era preciso, né, fazer para que se tivesse algum resíduo, alguma coisa, porque médico é assim, né, gente? Eles são médicos, são cientistas, então eles creem na medicina, a gente crê no milagre, né? A gente também não pode querer embutir na cabeça da pessoa que, né, o milagre e tal, sobrenatural. Então eles são médicos, né? Isso aí. Então eles têm que agir, né, conforme segundo aquilo que eles estudaram. exatamente.
tá? Então, passando por esse processo, né, ele pegou, né, falou, nós vamos fazer essa químio, né, aí ele foi, me levou até o psicólogo, passei pela psicóloga, ela, né, para ver como é que estava o meu psicológico, e eu sempre muito lá em cima, né, sem processo assim de desespero, de nada, tá? O medo batia, claro, que eu sou ser humana, tá? Mas sempre com um pensamento positivo, né, que Deus estava comigo. Passei da psicóloga, aí já passei pela nutricionista, né? A nutricionista, ela me passou tudo que eu podia comer, o que eu não podia comer, né? Toda a minha alimentação, né? Como seriam as reações e tudo isso e tal. Dali já fui pro centro de tratamento, né? Que nessa própria Oncomed ela tem esse todo tratamento, esse todo cuidado com especialistas, sabe, enfermeiros, uma equipe excelente. E dali passei para a sala de medicação para começar o processo. Confesso para você que não, assim, a primeira químio para mim não foi tão doloroso, né? Foi como se eu tivesse ele tomando um soro, que eram vários frascos da químio, né? Que era a químio, mais o soro, mais hidratação, né? E dali eram 5 horas, tá, gente, de quimioterapia, tá? Você tomando aquela droga injetada em você, tá? E pra mim a primeira foi super ok, né? Como o médico havia relatado que com 15 dias meu cabelo cairia, meu cabelo caiu com 7 dias, começou a cair, né? Isso aí eu vou relatar pra você no último vídeo como foi essa minha experiência, tá? Do meu cabelo caindo, né? E ali eu passei pela essa primeira, aí teve um intervalo de... Na primeira quimioterapia, eu me lembro que eu estava lá com a Monique, aí eu ficava um pouquinho dentro da medicação, saía, voltava um pouquinho, saía, voltava um pouquinho. E no último momento eu bati papo com minha mãe que estava do lado de fora e passei muito tempo sem ver a Monique. Umas 2 horas pelo menos fiquei sem ver a Monique. Quando eu voltei para pegar a Monique, que ela tinha terminado, ela me olhou assim com o olho regalado. O que houve, Ney? Eu falei, nada, amor, tá tudo bem, vambora. Só que pra mim foi muito impactante, porque eu vi minha esposa, ela tava sem cor, ela tava branca. De tanto que o remédio tava rodando na veia dela, parece que ficou tipo Gasparzinho, foi muito engraçado. E dali, né, depois que eu saí, né, fiz a primeira, aí teve um intervalo de 21 dias, voltei de novo para fazer a segunda. Na segunda já foi mais complicado, né, para fazer a sessão, porque, né, eu tive muitas reações na primeira, muito enjoo, né, vomitei muito. Já tava sem cabelo. Sem cabelo, que caiu com 7 dias depois, né? Então dá muita dor no corpo toda, como se você tivesse com uma gripe, sabe, muito forte, dói todas as articulações, sabe, os ossinhos, sabe, a reação ela é muito forte, ela é muito agressiva. Fui para a segunda, passei também pela segunda. Na terceira sessão de quimioterapia eu já não queria ir mais, porque já estava muito sacrificante. A segunda sessão também foi bem complicado a minha recuperação. E na terceira eu já fui chorando, porque eu já não queria ir mais, porque já estava muito sacrificante para mim. As minhas veias já estavam bem saturadas, porque acaba machucando muito, sabe? A medicação, ela, como é muito tempo você tomando a medicação, com o tempo a veia ela vai como se tivesse sido machucada, sabe? Vai queimando, a medicação já vai queimando. Se começar a queimar muito, tem que tirar aquele excesso, colocar em outra mão para que aquela veia já não, sabe? Aquela linha já não vai ser mais utilizada, porque já machucou muito, já saturou muito. E as minhas mãos ficavam muito inchadas, sabe? Toda pretas, sabe? E eu tomei aqui, tomei no dedo, aqui. Então foi vários lugares que foi aplicado essa quimioterapia. Na quarta sessão de quimioterapia, eu já tinha praticamente desistido de ir. Eu não queria ir mais, chorava muito.
mas Deus, sabe, sempre me confortou e que era necessário eu estar ali. E eu fui para a quarta sessão e já fui com medo. Gente, vou abrir um parênteses aqui. Quando você tiver de fazer alguma coisa, nunca vá com medo, sabe? Eu sei que o medo vai bater, sempre, né? Os discípulos não estavam naquele mar, não havia uma tempestade, eles se atemorizaram, ficaram com medo, né? Mas Deus estava ali no barco com eles. Mas até a gente enxergar que Deus está no barco, é difícil da gente acreditar e a gente pegar aquilo pra gente, né? E eu fui com medo. Quando a gente vai com medo para algum lugar, a tendência é que as coisas todo ao nosso redor dê errado. E nesse dia foi o dia que tudo deu errado, porque eu já cheguei desanimada, já cheguei praticamente sentindo dor, entendeu? Então o processo todo da quimioterapia para mim naquele dia ali foi muito difícil, né? Eu já saí dali do centro ali, da medicação, já passando muito mal, né? Cheguei em casa passando muito mal, foi muito difícil, né? Eu tive uma crise terrível de choro, meu esposo teve que trabalhar nesse dia, eu também trabalhava, só que como eu conversei no meu trabalho, então eles me liberaram para eu fazer essa químio, né? Eles foram bem compreensivos nessa parte, eu agradeço a Deus por isso. E nessa quarta sessão eu entrei muito em desespero, eu chorava muito, eu gritava muito. Então quem estava em casa eram os meus avós, a minha tia Cássia, sabe? E eu pedi para que minha mãe tivesse, minha mãe depois chegou também. Foi o dia que eu entrei em crise total, sabe? Eu entrei em crise total, em desespero total, porque nada parava no meu estômago, eu não conseguia beber água, a água não tinha gosto nenhum, sabe? E foi assim, acho que foi a pior sessão de quimioterapia que eu tive, né? A pior experiência foi a quarta, né? E eu chorava muito, porque as reações eram muito intensas, né? E dali eu fui mudando. O meu físico, a minha aparência, ela mudou completamente, né? Pro meu esposo eu estava sempre linda, porque todos os dias ele dizia que eu estava linda, mas eu me olhava no espelho e eu via que eu tinha virado mais do que uma Fiona, sabe, gente? É até difícil de falar, mas eu mudei muito, né? Por causa da medicação, corticóide, tudo. Pra melhor, mudou pra melhor. Inchei muito, fiquei muito inchada. Eu vou colocar uma foto de capa nesse vídeo para vocês poderem entender um pouquinho como é que foi, né? Como eu fiquei. E foi muito difícil essa quarta, né? Depois passou 21 dias, fiz a quinta, já foi, sim, já tava me arrastando, mas consegui fazer a quinta. E no dia 12 de dezembro de 2013, eu fiz a minha última sessão de quimioterapia. Fui alegre, fui sorrindo, fui contente, porque era a última, né? E isso foi muito, muito lindo, porque a equipe médica toda, dali, nesse dia, eu senti uma tristeza e uma alegria ao mesmo tempo. Alegria porque estava se encerrando as 6 sessões. Tristeza porque eu tava deixando aquela equipe médica maravilhosa, sabe? A Carla, o Marcelo, sabe? Todo mundo ali, sabe? Aquela equipe toda, foi tudo muito lindo porque, sabe? Eles me abraçaram, sabe? Poxa, foi muito legal mesmo e eu glorifico a Deus pela vida deles, sabe? Fui muito bem assistida, muito bem cuidada, muito bem mimada também, sabe? E essa última sessão para mim foi muito lindo, porque a nossa luta, ela tem dia para começar e dia para terminar. A nossa luta, ela tem um início e ela tem um fim. Então, se você está passando por algo, creia que esse é o momento, é o período, mas vai haver o final. E no final, o cântico é de vitória, tá? Passei por todo esse processo, né? Por toda essa dor, todo esse choro, né? Cada lágrima que caía, sabe? Cada choro, sabe? Foi assim, sobrenatural sobre a minha vida. E eu contando pra vocês, é como se eu, sabe, voltasse, sabe? E eu estivesse vivenciando tudo novamente. É verdade. Tudo novamente, sabe? Cada vez que eu conto, sabe? É como se Deus me fortalecesse e dissesse pra mim que valeu a pena. Amém. Valeu a pena, tá? Filhão, filhona,
Vem comigo, vem! Tá preparado para o outro vídeo? Lá nós vamos relatar a nossa experiência nesse processo. Então vem comigo, vem, Vem. vem, vem, vem.